Deus abençoe poderosamente a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Hoje eu quero trazer para você a continuidade do nosso estudo e uma parte muito importante para que você entenda a diferença do povo governado por Deus e a diferença do povo que é governado pelos homens. Sabe, nos dias de Moisés, eu quero que você entenda que Moisés, ele, líder do povo, representava o próprio Deus. Ou seja, todo e qualquer pecado que Moisés viesse a cometer viria sobre a cabeça de Moisés. Não vou falar sobre erros que aconteceram por parte de Moisés e a consequência das escolhas ruins de Moisés, mas houve sim, elas aconteceram e em outro momento eu vou falar para vocês. Mas quando o líder de Israel, aquele que era levantado por Deus, representante de Deus, pecava, o Senhor o punia diretamente, porque ele não estava representando a Deus diante do povo. Diferente do rei. Quando o rei ele governava, os homens deixaram de ser governados por Deus e passou a ser governado pelos reis. Então, uma coisa mudou. Todas as vezes que o povo de Israel pecava contra Deus, ou que Deus queria punir o povo de Israel, Deus tornava o rei perverso, ou permitia que o rei ele se afundasse em sua perversidade. E isso aconteceu com o rei Davi. Davi, segundo o coração de Deus, Davi pecou contra Deus, atraiu a ira de Deus contra a família dele, mas presta atenção que na guerra entre Davi e o seu filho Absalão, muitas pessoas morreram no processo. E agora o que é que acontece? A Bíblia diz que o povo de Israel estava em pecado contra o Senhor. E Deus usou a Davi para incitar o povo a pecar contra Deus. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Deus permitiu que Davi se levantasse contra o próprio povo, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então o que é que acontece? Davi queria saber a quantidade de força, a quantidade de poder militar que ele tinha para enfrentar os inimigos. Isso por si só era uma afronta contra Deus. Porque você, meu amigo e minha amiga que está aí, quando você pede uma bênção a Deus, você tem que esperar que Deus te abençoe. Você não tem que tentar fazer essa bênção acontecer, tá? Você pede a Deus uma bênção financeira, você vai trabalhar, mas Deus vai operar o milagre na sua vida. Você pede a cura, então você vai aceitar o milagre da cura na sua vida. Quando você acha que você vai pesquisar através da ciência, através dos remédios, através de jogos de azar, que Deus vai te dar uma sorte, você vai conseguir, você se arrebenta, porque você está querendo um milagre segundo as forças humanas, não segundo o poder da fé. Davi, todas as guerras que Davi venceu foi pela fé. Todas as vitórias que Davi teve foi pela fé, a começar pela vitória de Davi contra o gigante Golias. Humanamente falando, Davi era incapaz
de vencer o gigante, mas pela fé, Davi venceu o gigante Golias. E olha que interessante, Joabe, ele sai, ele percorre todo Israel e fica afastado, sabe? Ele fica afastado durante o período, levantando essa informação. No verso 8 do capítulo 24 diz assim: percorreram todas as cidades ao cabo de 9 meses e 20 dias, e voltaram para Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá 500.000. No momento que Davi ouviu a informação, sentiu bater-lhe o coração e disse: muito pequei no que fiz, porém agora o Senhor peço que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Sabe, a Bíblia diz que por causa do pecado de Davi, algo muito grave aconteceu contra o povo. No verso 15 do capítulo 24 diz assim: enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, 3 dias. E de Dan até Bezerba morreram 70.000 homens do povo. Então, olha que Davi, ele havia pecado contra Deus. Ele havia falhado diante do Senhor. E esse preço, ele caiu sobre o povo de Israel. E essa doença tirou parte da força militar que ele achou que ele tinha. Meu amigo e minha amiga, quando você se afasta de Deus, quando você comete o pecado contra Deus, se confiando na sua força, é esse pecado que vai diminuir a força que você acha que você tem. Vigia a tua vida, não tenta a Deus, não confia nos homens. Tem pessoas aí brigando por causa do político A, B ou C, tem pessoas tentando diminuir a culpa do presidente atual pela crise no país e querendo culpar outras pessoas. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo sofre. Olha que Davi não era ímpio, mas quando ele pecou contra Deus, ele agiu exatamente como um. E no período do pecado de Davi, o povo sofreu. Olha que para que o povo fosse abençoado, Davi não só se arrependeu do seu pecado, como se santificou diante de Deus, para que a bênção de Deus caísse sobre Davi e a bênção de Deus recaísse sobre toda a nação de Israel. Meu amigo e minha amiga, deposita sua confiança em Deus. Cuidado, você que é escravo da religião, você que acredita muito na religião, não é a religião que salva, não é o líder religioso que salva. O que vai salvar e abençoar a sua vida é a sua fidelidade para com Deus. Feche seus olhos, é momento de oração, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, queremos começar esta oração fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois somente a ti pertence o reino e o poder, toda a honra e toda a glória para sempre. Senhor nosso Deus,
Nos colocamos diante da tua presença para pedir ao Senhor o teu amparo e a tua proteção. Para pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia. Se pecamos, nos perdoa. Se estamos sendo tentados, nos protege para que não venhamos cair em tentação. Nos dá a tua sabedoria para que venhamos seguir pelo caminho do Senhor, o caminho de luz, um caminho seguro para o nosso bem e para o bem daqueles a que nós amamos. Pedimos ao Senhor que o Senhor seja para com os nossos familiares, para com os nossos entes queridos, para que o Senhor seja para com aqueles a que nós amamos e queremos bem. Lembra, Senhor, de abençoar aos nossos familiares e entes queridos. Lembra, Senhor, de curar o doente, o enfermo, de salvar o desenganado, o viciado. Lembra, meu Deus, de restaurar o nosso lar, a nossa casa, porque no Senhor nós confiamos e na tua presença entregamos a vida de cada um dos nossos familiares e entes queridos. Lembra, Senhor, de estender tuas mãos santas e poderosas para abençoar o desempregado, aquele que está sem emprego, sem uma fonte de renda, essa pessoa, meu Deus, que tem lutado pelo próprio negócio, o pequeno empreendedor. Usa de tua misericórdia e compaixão, abençoa a vida de cada um deles, para que eles tenham prosperidade no trabalho deles. Lembra daqueles que saem para trabalhar, lembra dos que chegam. Tende misericórdia e compaixão daqueles que sofrem de insônia, cura a dor da alma, restaura a fé, a esperança de cada um deles, para que eles tenham uma noite tranquila, uma noite de paz. Lembra-te, Senhor, eu te peço, de cada pessoa que beber desta água, agora consagrada, que esta água se torne um santo remédio para a libertação do viciado, para a cura do doente, para a restauração da saúde daquele que beber desta água, seja ele abençoado, liberto, transformado. E essa pessoa que é cooperadora através desse canal, essa pessoa que tem ajudado para que eu mantenha a mensagem diária, lembra deles em tudo que eles fizerem para realizar o desejo do coração de cada um deles. Assim, nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, e aquele que crê diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.